Certa noite, enquanto meditava nas Escrituras, meus olhos repousaram novamente sobre a conhecida passagem da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimenta a multidão faminta. Era uma história que eu já havia lido tantas vezes ao longo da minha caminhada de fé, mas naquela noite, o Espírito Santo me fez enxergar algo diferente, algo profundo que eu nunca havia percebido com tanta clareza. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, entre os versículos 19 e 21, que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e deu graças, antes mesmo de multiplicar o alimento diante de milhares de pessoas. O texto bíblico relata que Jesus pediu à multidão que se assentasse sobre a relva. Então, tomou em suas mãos os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e, antes de qualquer coisa, agradeceu. Depois, partiu o pão e entregou aos discípulos, que repassaram a multidão. Todos comeram até se satisfazerem plenamente, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. O número dos que participaram daquele milagre foi de quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas preste atenção em um detalhe poderoso. Quando Jesus ergueu os olhos ao céu, a primeira atitude dele foi agradecer antes de qualquer multiplicação acontecer. Antes de um milagre se manifestar, ele escolheu agradecer. Gratidão veio antes da provisão. O que Jesus nos ensina nesse episódio é profundo. A gratidão deve vir antes mesmo da resposta. Ele não esperou o milagre acontecer para agradecer. Ele agradeceu antes da multiplicação. E aqui está a grande lição: quantas vezes nós, no lugar dele, começaríamos suplicando, pedindo ajuda, clamando por intervenção. Mas o Senhor escolheu agradecer primeiro. Isso transforma completamente a maneira como devemos nos aproximar de Deus. A gratidão não é apenas uma consequência da bênção recebida, mas um ato de fé que abre o caminho para o milagre. A própria palavra reforça essa verdade. No livro dos Salmos, capítulo 106, está escrito: Louvem ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. Quero te lembrar de algo poderoso. Se em algum momento você pensa que já não há razões para agradecer, olhe para as coisas mais simples da sua vida. Você não acordou hoje apenas porque quis, foi a mão de Deus que te sustentou e te deu fôlego para viver mais um dia. Se você pôde se alimentar, se tem um teto sobre a sua cabeça, se pode caminhar, ouvir, enxergar e até mesmo estar aqui recebendo esta mensagem, saiba que tudo isso já é motivo de gratidão. Chamamos de pequenas coisas, mas na verdade são grandes milagres que só percebemos quando faltam. Sem o amor e a misericórdia do Senhor, onde estaríamos? A palavra de Deus nos lembra, na carta aos Colossenses, capítulo 3, que a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações, pois para isso fomos chamados em um só corpo. E o texto continua nos exortando a sermos agradecidos, deixando a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, ensinando e aconselhando uns aos outros com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, sempre com gratidão no coração. E tudo o que fizermos, seja em palavras ou em ações, que seja feito em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Um dos maiores riscos da vida cristã é cair na acomodação espiritual. O perigo está em se acostumar tanto com as bênçãos do Senhor que começamos a tratá-las como se fossem apenas naturais. É um erro grave deixar de reconhecer e valorizar cada detalhe do cuidado de Deus. Gratidão não é simplesmente dizer obrigado, Senhor, pela casa, pelo emprego, pela comida na mesa. Claro, essas coisas são valiosas e não devem ser esquecidas.
Mas a verdadeira gratidão nasce quando abrimos os olhos para enxergar a bondade infinita de Deus. Quando você percebe quem Ele é e não apenas o que Ele faz, o seu coração transborda em louvor espontâneo. E sabe de uma coisa? Também precisamos agradecer a Deus pelas portas que Ele nunca abriu. Sim, pelas orações que Ele, em seu amor, não respondeu como nós queríamos. Quantas vezes pedimos coisas movidos pela emoção, desejos que poderiam nos afastar dele ou até nos destruir? Assim como um pai amoroso não entrega ao filho tudo o que ele pede, porque sabe o que pode prejudicá-lo, Deus também nos protege de nós mesmos. Isso é cuidado, isso é amor. Devemos ser gratos, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Se hoje você já não encontra prazer no pecado, que antes parecia normal, saiba que isso é prova de vida espiritual. É a evidência de que o Espírito Santo está em ação dentro de você, travando a batalha contra a carne e vencendo em seu favor. Seja agradecido pela misericórdia de Deus. Quantas vezes caímos, erramos de propósito ou até sem perceber, e mesmo assim, Ele nos chama de volta ao arrependimento, oferecendo perdão e recomeço. Por isso, povo de Deus, aprendam a louvar não apenas pelo que recebem, mas por quem Ele é. Louve ao Senhor porque Ele é Pai para os órfãos, protetor das viúvas, esperança para os rejeitados. Agradeça a Jesus Cristo, que é o amigo mais leal que qualquer irmão, o Salvador que busca os perdidos, o médico que cura os enfermos e o Redentor que liberta os condenados. Quando a nossa mente é moldada pela gratidão e passa a enxergar a grandeza das obras de Deus, o nosso coração muda de direção. Deixamos de pensar apenas em bênçãos para nós mesmos e começamos a desejar viver para o Senhor. Dentro de nós nasce um clamor. Ah, se eu pudesse levar mais pessoas a conhecer a salvação em Cristo. Se eu pudesse servir mais ao corpo de Cristo, entregando minha vida em favor do reino. Se eu pudesse viver cada dia de forma que o meu testemunho exaltasse a glória de Deus. Esse é o verdadeiro propósito da vida cristã. Não apenas receber, mas viver para refletir a glória de Deus em cada atitude, em cada palavra, em cada escolha. A palavra nos lembra em 1º livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia e o seu amor permanecem para sempre. Esse deve ser o combustível da nossa vida. Reconhecer a bondade de Deus e viver como resposta de gratidão, servindo e glorificando o seu nome. Viver como se as bênçãos de Deus fossem algo automático é um erro perigoso. É um risco real perder o coração grato e deixar a fé se esfriar. Por isso, a nossa oração deve ser: Senhor, não permita que eu me torne morno. Não me deixe viver de forma indiferente. Mantenha acesa dentro de mim a chama viva do Teu Espírito Santo. Quando deixamos de agradecer, no fundo estamos tratando Deus como se fosse uma obrigação dele nos abençoar. E isso rouba a essência da verdadeira adoração. E eu te pergunto hoje, quando foi a última vez que você parou, não para pedir, mas apenas para agradecer? Oremos. Pai amado, eu te louvo pelo teu amor infinito. A tua palavra em João, capítulo 3, versículo 16, declara que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único Filho, para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Obrigado por esse amor que me alcança e transforma. Obrigado pelo presente da salvação em Cristo Jesus. Quando penso no preço pago na cruz, percebo que não existe nada que eu possa dar em troca. Tudo o que posso fazer é viver para Ti, entregar meus dias, minhas escolhas e minha vida inteira para Te honrar e engrandecer o Teu nome. Assim como está escrito em Salmos capítulo 7, versículo 17, eu declaro: eu darei graças ao Senhor por sua justiça e louvarei ao nome do Senhor Altíssimo. E também me lembro da promessa de Romanos capítulo 6, versículo 23.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Jesus, porque esse presente é meu, não por mérito, mas pela tua graça. E também te agradeço, Senhor, por aquilo que parece pequeno, mas que é um verdadeiro milagre diário, pela saúde que me mantém de pé, pelo colchão onde descanso, pelo alimento que sustenta minhas forças. Muitos não têm essas coisas, mas eu reconheço que tudo o que possuo é provisão da tua mão generosa. A tua palavra em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos recorda que é pela misericórdia do Senhor que não somos destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. E por isso, Pai, o meu coração se enche de louvor e gratidão. Ser alvo do teu amor é o maior privilégio da minha vida. Estar protegido pelo poder do leão da tribo de Judá é a maior segurança que eu poderia ter. Confiar nas tuas promessas é a minha fortaleza nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Eu te exalto, Jesus, porque és meu Redentor, meu Senhor e meu único Salvador. Amém. E se esta oração falou ao seu coração, não saia sem deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem. Assim, você não só fortalece a sua fé, mas também leva a palavra de Deus a outros corações que precisam dela.